Salve, salve, turma! Muito bom dia, muito bom dia. Infelizmente já começamos a semana com uma péssima notícia, né? Morreu o Papa Francisco, aí um dos bons, né? Um dos bons, nosso primeiro Papa latino-americano. Eu não sou católico, mas admirava demais o Papa Francisco. Um cara humano demais, né? Humano demais. E que se preocupava com questões que nos afligem, né? Como pobreza, como fome, como miséria, né? E, enfim, foi um dos bons que Deus o tenha, esteja em luz. Então a gente já começa lamentando a morte do Papa Francisco, e um admirador do futebol, né? Um torcedor de São Lourenço. E, enfim, o São Lourenço que dedicava muito do seu título de Libertadores 2014 a ele, né? A sua assunção como Papa um ano antes. E, enfim, lamentamos muito porque parte um dos bons. E por falar dos bons, eu acho também que é hora de o Inter botar sangue novo no time, ou pelo menos no banco de reservas. E o que eu digo por sangue novo? Onde estão, por exemplo, Ricardo Matias, Gustavo Prado e Iago Noal? Sabe, dias atrás eu, enfim, falei com uma importante pessoa da direção do Inter, e a resposta que eu obtive foi a seguinte, que não, eles estão nos planos, mas por enquanto estão jogando no sub-20, até para não perder ritmo de jogo, já que não estão sendo utilizados pelo Roger, enfim, para estar em condições de jogo. Tudo bem, tá bom. O problema é que os caras, a gente vê o Inter cansado em campo, muitos jogadores babando a gravata, e o Roger mesmo admitiu que não tem como estar 100% com 20 jogos em 90 dias, em 60 dias, sei lá. E realmente não tem, realmente é inviável. Então por que não colocar os guris também, pelo menos no banco? O Matias vem jogando sub-20, o Prado esse fim de semana sequer jogou sub-20. Aliás, nenhum dos três jogou sub-20 esse fim de semana no Gauchão sub-20. Matias fora do sub-20, Prado fora do sub-20, Noal fora do sub-20. Por que não estavam no banco de reservas, pelo menos, no Grenal? Sabe? A gente tem dois centroavantes, ou melhor, dois atacantes, né? Que tem enormes dificuldades para fazer gols, que são Valência e Borré. E o Matias está ali, é um cara de área, um cara grande, um cara que não é só jogador jogador de ficar na área, é um cara também móvel, sobretudo pelo lado direito. Por que não utilizar? Por que não utilizar? O que está havendo? Estão sendo punidos? Fizeram uma indisciplina? É isso? Porque não se explica, né? E o time segue cansado. A gente está vendo que os jogadores estão cansados. O Bruno Henrique é um cara que entra em campo cansado já. Gosto muito do Bruno Henrique, acho que é uma liderança positiva, um cara excelente de grupo, é ótimo jogador, mas entra em campo cansado. E já que o Maia não está dando resposta também, né, já que o Ronaldo é a nossa primeira opção, e o Ronaldo é um cara limitadíssimo, por que não o Prado também de vez em quando? O Iago Noal eu entendo tudo bem, o Iago acho que está um pouquinho atrás ainda até fisicamente, mas podia estar compondo o banco também, né? Aí a gente tem o Luca Holanda, que volta e meia entra também, sabe? Enquanto a gente tem três talentos aí que sequer estão sendo utilizados no banco de reservas. Então eu contesto muito sim essa questão, porque acho que pelo menos eles poderiam estar no banco de reservas, no mínimo no banco. O Matias é um cara que, olha, acho que faz falta pro Inter. Acho que faz falta pro Inter porque o Inter não tem esse goleador e o Matias é goleador. Ah, mas no profissional ele não é goleador. Sim, mas não consegue jogar. Ele vai ser goleador no profissional se ele não joga. Então fica aqui meu protesto. Eu acho que pelo menos o Matias e o Prado deveriam estar, sim, no banco de reservas, no mínimo no banco, porque, enfim, o Inter precisa de todas as forças possíveis e, sobretudo, de sangue novo, de sangue jovem no time, uma vez que o time vem cansando, e o Roger mesmo admitiu isso. Reloginho na tela, por favor. Cara, o Marcelinho Benfica, por gentileza, a gente pede aqueles 5 segundinhos para deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. Bora lá. Olha, força minha buena, amanhã, né, tem Inter e Nacional de Montevidéu, jogaço pela Libertadores no Beira-Rio, jogo importantíssimo, a gente tem que ganhar essa partida de qualquer maneira, não tem como sequer negociar um outro resultado que não a vitória, então precisamos demais ganhar do Nacional de Montevidéu amanhã no Beira-Rio. O Nacional jogou esse fim de semana, jogou sexta-feira, na verdade, com o Miramar Misiones pelo Campeonato Uruguaio, ganhou por 3-1 e formou com a seguinte equipe: Luiz Mejia, né, o goleiro panamenho, o Emiliano Anchieta, Sebastián Coates, veteraníssimo, né, Julián Milán, um colombiano, Gabriel Baez, argentino,
Christian Oliva, Maurício Pereira, Romulo Otero, também colombiano, e nosso Nico Lopes, conhecidíssimo, até fez 2 gols o Nico. Aí com o Diego Eraso e Jeremia Recoba, perdão, fez um gol, o Nico fez um gol. Entraram ainda Vijalba, que fez um gol, Petit, que fez um gol também, o Eduardo Vargas também, nos conhecidíssimo, né, chileno. E 3-1 para o Nacional, que está sendo treinado nesse momento pelo Pablo Peirano, e que na Libertadores não tem mais muito o que fazer, na verdade, né? O Nacional vem de 2 derrotas aí, inclusive uma em casa, né? Então dificilmente vai ser um dos classificados, até mesmo o Sul-Americano, nesse grupo tão difícil que é de Inter, que é de Bahia, que é de Nacional de Medellín. O jogo amanhã 9h30 da noite no Beira-Rio, pelo menos um bom horário, né? Um bom horário, não é aquele horário miserável das 19 horas que tu, para chegar, dependendo da hora que tu sair do teu trabalho, tu vai chegar só no segundo tempo. Então 9h30 da noite, o Beira-Rio tem que estar aí com mais de 30 mil torcedores. Já tinha previsão de 30 mil pelo menos, mas tem que ter mais gente, porque o Inter tem que ganhar esse jogo. Não dá para negociar resultado. Não tem outro jeito, tem que ganhar. E sábado o Inter recebe o Juventude. Também é um jogo que tem que ganhar, afinal de contas, né, como já previsto, como não houve vitória no Grenal, já era previsto então que o Inter parasse na segunda página da tabela. Estamos na 12ª posição nesse momento, com uma vitória, 3 empates e uma derrota no Brasileirão. Já vemos o Palmeiras com 13 pontos na liderança, cada vez mais afastado, né? Então o Brasileirão, por enquanto, começa a ficar já um pouco distante se a gente for pensar em título. Já para o G4 a gente também não está muito fácil a coisa, nós estamos 4 pontos atrás, é o Bragantino atualmente o 4º colocado, e para o Corinthians, que é o 6º colocado, bom, aí nós estamos 1 ponto só de distância, então para chegar aos G é super viável. Agora para título, por enquanto não dá ainda para pensar, então, estamos um tanto afastados. Já no Z4 tem times interessantes, né? No Z4 tem o Santos, tem o Bahia, tem o Sport Recife e tem o nosso co-irmão que também está no Z4, uma posição que talvez ocupe por um bom tempo ainda, né? Agora estão trocando de técnico, né? Tá chegando o Mano Menezes aí, e aquele ciclo da vida que o Inter já cometeu esses erros, né? Sai um técnico argentino incompetente e entra o Mano Menezes para salvar a temporada, mas também não vão a lugar nenhum com o Mano Menezes, só não vão, talvez não sejam rebaixados. Eu digo talvez, porque vai que, né? Nunca se sabe. E agora, Marcelo Benfica, quem disse isso? Bora lá! Bom, quem disse isso hoje tem que ser, não pode ser diferente, não ser uma homenagem ao Papa Francisco, né? Uma das suas frases sobre o futebol, já que ele era um aficionado, tá aí a carteirinha dele também, com um sócio de São Lourenço, né? Enquanto padre em Buenos Aires. Então vamos lá. Já entrego de cara, foi o Papa Francisco que falou, tá? É uma homenagem ao Papa aí, que Deus o tenha. Se no estádio, numa noite escura, uma pessoa acende uma luz, mal se vê. Mas, se os mais de 70 mil espectadores acenderem, cada um uma luz, o estádio fica iluminado. Façamos com que nossa vida seja uma luz de Cristo. Um grande Papa Francisco, que Jorge Bergoglio, que Deus o tenha agora e esteja em luz, tá bom? Até mais, turma. Tchau, tchau.